Bom, data FIFA começou, tivemos surpresas e uma surpresa bem desagradável para quem gosta de futebol alemão. O que eu vou vir aqui em um vídeo falar da Alemanha? A Alemanha estreou hoje na eliminatória da Copa do Mundo de 2026 e perdeu para a Eslováquia por 2-0. Julian Nagelsmann, a gente precisa conversar. E também preciso conversar com você que está aí do outro lado e veio parar nesse vídeo. É novo por aqui? Se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo, deixa seu like e participe abaixo comentando também sobre essa derrota da Alemanha hoje na Eslováquia. Uma partida muito surpreendente, muito abaixo da seleção alemã. Eu trouxe alguns números, como sempre vocês sabem, né? Eu sou o viciado dos números. Então, trouxe aqui algumas estatísticas para a gente debater sobre esse jogo bem abaixo da Alemanha, uma Alemanha que não foi nem um pouco eficiente hoje, e também tem que parabenizar a equipe eslovaca, que jogou muitíssimo bem a seleção da Eslováquia, primeira vez, hein? Primeira vez que a Alemanha perde para a Eslováquia em um jogo oficial, e também a primeira vez que a Alemanha perde fora de casa em uma eliminatória de Copa do Mundo. Então, como a gente pode ver, o Julian Nagelsmann seguindo não, né? Seguindo, ele segue mesmo como técnico da Alemanha. Mas ele segue quebrando tabus aí diante do comando da seleção alemã. Bom, vamos lá. O que eu quero começar falando, antes da gente se aprofundar no jogo, são alguns números que são surpreendentes, né? O quão chocante é essa derrota da Alemanha hoje para a Eslováquia. Antes, eu quero pegar um todo aqui, tá? O trabalho do Julian Nagelsmann até agora são 24 jogos. Desses 24 jogos, ele tem 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Porém, se a gente pegar esse retrospecto todo e juntar só para jogos fora de casa, o que eu quero trazer aqui é o número de vitórias. Fora de casa, a Alemanha com o Julian Nagelsmann tem até então 3 vitórias. Uma contra a Itália nas quartas de final da Nations League do ano passado, 2-1, 2-1. Uma contra a Bósnia na fase de grupos da Nations, 2-1 também. E uma contra a França, 2-0 contra a França num amistoso. Então, assim, 3 vitórias fora de casa em 24 jogos é muito baixo, né? Não são 24 jogos fora de casa, obviamente. Mas mesmo assim é um número que é muitíssimo assustador. E se a gente pegar os últimos 6 jogos, fazer um recorte em cima disso, são 3 derrotas, sendo essas 3 derrotas seguidas, contando já com o placar de hoje contra a Eslováquia, 2 vitórias e 1 empate. Então, assim, muito mal mesmo o desempenho da Alemanha com o Julian Nagelsmann até agora. E, cara, começa muito mal essa eliminatória. Muitíssimo mal. A gente viu um time hoje muito perdido, zero criação. Ah, mas tá com desfalque. Tudo bem, mas não é motivo. Não é justificativa para você perder para a Eslováquia. A Alemanha nunca tinha perdido para a Eslováquia na história. Então, assim, a gente já começa aí com surpresa nessa eliminatórias que mudou todo o formato, né? Eu posso até trazer um vídeo depois de como é o novo formato de classificação da eliminatória dessa Copa do Mundo, porque agora são 4 times só no grupo, né? E não 5, 6 como era antigamente. Os segundos colocados vão para um playoff. Enfim, é uma matemática muito doida e é bem interessante, gera um entretenimento a mais que a UEFA quis fazer e conseguiu. Então, para a Alemanha, sim, querendo ou não, complica. Porque precisa ficar em primeiro lugar para passar direto para a fase de grupos da Copa do Mundo. E uma derrota hoje, e a Irlanda do Norte também venceu, então hoje a Alemanha é o último colocado do grupo, se eu não estou enganado. E enfrenta a própria Irlanda do Norte no domingo, na Alemanha, né? O jogo vai ser em Colônia. A Eslováquia vai enfrentar Luxemburgo domingo, né? Então, assim, eu acho que a Alemanha deve vencer o próximo jogo, precisa vencer o próximo jogo para dar uma resposta para o torcedor alemão. Aqui no canal, como eu falo muito sobre futebol alemão, então eu tenho que trazer também sobre a seleção alemã. Né, justamente para a gente ver como é que está o desempenho dos jogadores na seleção alemã. Hoje tivemos jogadores do Stuttgart como titulares, né, o Milton Stage e o Stiller. Eu não acho que o Milton Stage foi mal, nem o Stiller, mas a Alemanha num conjunto todo foi muito abaixo, principalmente o Rudiger. O Rudiger foi péssimo hoje. O segundo gol, o que o Strelec faz com ele, pô, é loucura. Ele trata o Rudiger como se ele fosse uma criança. O Rudiger cai no chão e não tem como o Baumann defender. Tudo bem que a Alemanha teve 3 grandes chances de fazer gol durante a partida, com boas defesas do Dubravka, aí conhecido da torcida do Newcastle, né? Jogou lá o goleiro eslovaco. Então, assim,
Foi uma com o próprio Mittelstadt, uma com o Wirtz, uma bela jogada, mas aí o Dubravka fez uma bela defesa. E o outro lance, se eu não me engano, foi com o Goretzka, que ele sai cara a cara com o Dubravka, finaliza muito mal, e a Alemanha não conseguiu fazer nada durante o jogo, né? Foram essas 3 chances e mais nada, não conseguiu criar. Depois o ADM entrou e também não conseguiu fazer muitas coisas. O Voltmar foi muito mal, tudo bem que a bola não chegou nele, acho que teve uma só e um cruzamento que ele acabou cabeceando para fora. Mas assim, muito mal a Alemanha, muito mal mesmo. Não teve criação nenhuma, a transição de jogadas muito abaixo. Teve mais posse de bola, mas você não consegue atacar o adversário e quando ataca é sem eficiência. Então fica aí o ensinamento que a Alemanha precisa abrir o olho. Já ficou fora da última Copa na fase de grupos, caiu na fase de grupos no caso, né? Então assim, a Alemanha vai virar uma Itália, porque tá muito abaixo e a gente não tá acostumado a ver o futebol alemão dessa forma. Tanto que hoje eu coloco a seleção brasileira, que é tão criticada, à frente da seleção da Alemanha com muita facilidade. Se a gente pegar hoje as melhores seleções do mundo, eu tenho um top 4 muito assim nítido para mim. França, Argentina, Portugal e Espanha. Não necessariamente nessa ordem, mas esse para mim é o top 4 hoje. E aí vem o Brasil, depois a Alemanha e talvez a Inglaterra, que ainda está tentando se readaptar com o Tuchel, né? Óbvio, você tem outras seleções muito fortes, você tem Marrocos, você tem a geração turca, que a gente espera alguma coisa, você tem a Holanda, mas hoje, para mim, as 4 melhores seleções do mundo, Espanha, Argentina, França e Portugal, não necessariamente nessa ordem. Mas enfim, falando sobre o jogo, a Alemanha começou muito mal. No primeiro momento do jogo já teve um ataque muito perigoso da equipe da Eslováquia, que não saiu gol. Depois a Alemanha conseguiu ter o domínio da partida, o domínio da bola, as ações eram da equipe alemã, só que não saiu gol, né? A gente teve uma chance primeiro com o Mittelstadt, depois a gente vê outra chance com o Wirtz, que também o Dubravka faz uma bela defesa, e depois, logo ali, depois dos 30 minutos, se eu não me engano, o Rako faz o gol, o que abre o placar para a equipe da Eslováquia. Vale destacar a Eslováquia, 3 jogadores que jogaram muito, o Rako, o Sawyer e o Strelec. O Sawyer infernizou a vida do Collins, foi muito mal o lateral direito, teve muita dificuldade com o ponta da Eslováquia. Segundo tempo, a Alemanha volta, de novo, mesma coisa no primeiro tempo. Domina o jogo, domina as ações, toque de bola, posse de bola e toma o gol numa belíssima jogada do Strelec, como eu disse anteriormente, deixou o Rudiger no chão, assim, de uma forma que eu nunca vi não, né, mas assim, fazia muito tempo que eu não via o Rudiger fazer uma partida tão abaixo. No Real ele já não vem jogando tão bem, né, o Dinhausen vem sendo o principal jogador da defesa, mas o Rudiger foi muito mal hoje, muito mal. E até depois do jogo, o Kimmich disse que se a Alemanha continuar dessa forma, se os jogadores continuarem assim, a Alemanha nem vai para a Copa. E eu não acho exagero da parte dele. Tanto que ele disse que o Collins fez a estreia dele, primeiro jogo dele na seleção alemã na lateral direita, e ele falou, a culpa não é dele, a culpa é de todo mundo. A Alemanha jogou muito mal. Então a Alemanha precisa ligar o alerta e ficar de olho, senão pode acontecer igual a Itália. A Itália faz um tempinho aí que a gente não vê uma Copa do Mundo. Então tem que ficar de olho. Próximo jogo da Alemanha contra a Irlanda do Norte no domingo. Eu acho que deve vencer. Jogando em casa, jogando na Alemanha, pô, assim, é meio doideira, né? E eu não lembro se eu falei aqui até, inclusive, a Alemanha até então tinha 51 jogos em eliminatórias. 41 vitórias e 10 empates. Hoje foi a primeira derrota. Então agora 52 jogos, tem uma derrota. Para ver como é impactante esse placar hoje da seleção da Alemanha. Mas por hoje era só isso, pessoal. Assim, videozinho rápido, nem sei quanto tempo já deve ter dado. Mas era vídeo curto, só para falar sobre esse papelão da Alemanha. Começou muito mal a eliminatória. E agora precisa se recuperar para passar direto para a Copa do Mundo. Senão tem que jogar playoffs, é mais chatinho. Agora vai ter tipo um torneio mata-mata para você definir os últimos classificados para a Copa do Mundo. Hoje também tem jogo do Brasil. Depois a gente pode até fazer um pós-jogo. Mas o foco mesmo era falar sobre a seleção da Alemanha, que jogou muitíssimo mal hoje. Certo? Ficou até aqui, deixa seu like, se for novo aqui no canal, se inscreva, participe abaixo comentando e até mais, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e tchau, tchau.